O milionário congelou ao ver sua esposa morta como palhaça em uma festa infantil. Eduardo Monteiro não acreditava em milagres desde o dia em que sepultou o amor da sua vida. Naquela manhã nublada de domingo, ele estava apenas acompanhando seu sobrinho Pedro a uma festa infantil no bairro Nobre de São Paulo, tentando ser o tio presente que sua irmã tanto insistia que ele fosse. Mas quando seus olhos se cruzaram com o da animadora vestida de palhaça, com o rosto pintado de branco, nariz vermelho e olhos delineados com lágrimas falsas, ele parou. O copo de suco caiu de sua mão. A cor sumiu do seu rosto. Aquela era Camila, sua esposa, a mulher que ele enterrou há exatos 7 anos. Ela girava entre as crianças, fazendo malabarismos desajeitados, sorrindo. Mas Eduardo não via uma palhaça. Ele via o mesmo olhar que o encarava no altar em 2012. O mesmo olhar que o confortou nas noites de insônia. O mesmo que ele viu pela última vez no caixão fechado, após o trágico acidente de carro que tirou sua vida. Ou assim ele acreditava. Mas agora, ali, diante dele, viva, rindo, não podia ser coincidência. Atordoado, Eduardo atravessou a multidão, empurrou balões, esbarrou em crianças, chamou por ela. Camila! Mas a mulher desapareceu no meio da festa. O animador do som trocou a música, distraindo o público, e ela aproveitou para sair pelos fundos. Ele correu até o estacionamento, mas tudo que encontrou foi o rastro de um perfume familiar no ar. Camila tinha um jeito único de usar baunilha com jasmim, e aquele cheiro era inconfundível. De volta ao carro, Eduardo mal conseguia respirar. A festa continuava ao fundo, mas ele estava preso a outra cena, o dia do acidente. 7 anos antes, Camila estava a caminho de um evento beneficente em Campinas. O carro foi encontrado carbonizado, sem chance de reconhecimento do corpo. A polícia concluiu: falha nos freios, explosão, morte imediata. O caixão chegou fechado. Ele não pôde se despedir. Não houve velório, apenas um enterro silencioso, rodeado de mistério. Mas agora, tudo parecia ter sido uma mentira. No dia seguinte, Eduardo dirigiu até o cemitério onde Camila foi enterrada. A lápide estava lá. Camila Oliveira Monteiro, 1987-2017. Você será sempre o amor da minha vida. Ele ajoelhou diante da pedra fria e sussurrou: se você estiver viva, por quê? Naquela noite, ele não dormiu. Reviu fotos antigas, vídeos do casamento, trechos do noticiário sobre o acidente. Algo lhe escapava. A morte dela nunca fez sentido por completo. Sempre houve silêncio demais. O laudo oficial tinha sido curto, direto, sem imagens, sem explicações. E ele, tomado pela dor, nunca questionou. Mas agora era diferente. Se ela estava viva, quem mentiu? Por quê? E o que ela estava fazendo disfarçada em festas infantis? Eduardo não era qualquer um. Aos 39 anos, era CEO do grupo Monteiro & Castro, uma das maiores holdings do país. Tinha recursos, contatos e influência para descobrir qualquer coisa. No dia seguinte, ele contratou um dos melhores investigadores particulares de São Paulo, Matheus Prado, ex-policial federal. Passou-lhe as fotos, descreveu a mulher que vira na festa e disse em tom firme: encontre essa mulher e me diga se ela é quem eu penso que é. Enquanto esperava, Eduardo começou a reviver o passado com Camila. Eles se conheceram em 2010, numa cafeteria, quando ele ainda era um jovem empresário tentando provar seu valor fora da sombra do pai. Camila era professora de teatro infantil, apaixonada pela vida, pelo riso das crianças. Tinham vidas opostas, mas se completavam. Casaram em 2012. Camila sempre dizia: um dia ainda quero abrir um circo ou uma companhia de palhaços. A gente cura o mundo com risadas. Agora fazia sentido. Ela estava exatamente onde sempre sonhou estar. Mas, escondida. Fugindo de quê? Matheus voltou com as primeiras pistas em menos de uma semana. Encontrou o nome artístico da palhaça, Clara Mendes,
contratada por um pequeno grupo de animação chamado Alegria Móvel, com sede na zona leste da cidade. Havia poucos registros, nenhum CPF vinculado, nenhuma rede social, quase como se aquela identidade tivesse sido criada do zero. Eu segui ela ontem, disse Mateus. Ela mora num quarto nos fundos de uma casa de família, evita falar com vizinhos, sai cedo, volta tarde, nunca repete os locais de trabalho. Eduardo olhou a foto tirada de longe. Mesmo com a touca e o rosto parcialmente encoberto, era Camila. Ele sabia. Aquilo não era ilusão, era sua esposa, viva. Na mesma noite, ele foi até o endereço, mas antes de bater na porta, sentiu o coração apertar. E se ela não o quisesse mais? E se tivesse motivos reais para ter desaparecido? Será que ele estava pronto para ouvir? Enquanto hesitava, a porta dos fundos se abriu. A mulher saiu com um saco de lixo, sem maquiagem. E então, por um segundo, os olhos dos dois se cruzaram. Camila paralisou. Os olhos marejaram. Ela deu um passo para trás, assustada. Eduardo? Ele engoliu em seco. Camila, é você? Ela correu. Correu com medo. Correu como quem tem algo muito mais forte que amor. Tem segredos. Camila correu sem olhar para trás, mas o som da voz de Eduardo ainda ecoava dentro dela como um trovão distante. O passado, cuidadosamente enterrado durante 7 anos, acabara de desmoronar diante dos seus olhos. Cada passo em direção à porta dos fundos da pensão parecia mais difícil, como se algo invisível a puxasse de volta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela nunca esqueceu Eduardo. E agora, ele a havia encontrado. Trancou-se no quarto, a respiração ofegante, o coração martelando no peito. Sentou-se no chão de cimento, ainda vestindo o moletom surrado da apresentação do dia. Lá fora, o mundo continuava, mas dentro dela havia caos. O rosto dele estava mais maduro, mais firme, mas ainda era o mesmo homem que a fazia rir nas madrugadas frias. E agora, os olhos dele estavam cheios de perguntas. Perguntas que ela não estava pronta para responder. Horas depois, já de madrugada, ela pegou a caixa de madeira guardada sob a cama. Era pequena, mas carregava sua vida. Fotografias antigas, recortes de jornal, um bilhete rasgado que dizia "Não confie em ninguém" e uma pulseira azul com o nome Eduardo gravado à mão. Pegou um dos recortes. Tragédia na rodovia. Mulher morre em colisão e corpo é carbonizado. Era a sua falsa morte. E ali, embaixo da manchete, uma foto antiga dela mesma, retirada de suas redes sociais. Camila lembrava de tudo com clareza dolorosa. No dia do acidente, ela estava assustada. Tinha descoberto algo que não deveria ter descoberto. Algo que colocava sua vida em risco. Fugir foi a única escolha. A colisão foi armada. E a explosão, forjada. Uma mulher desconhecida ocupou o banco do motorista. Tudo pago por alguém muito poderoso. Alguém que a queria fora do mapa, mas ela sobreviveu. Graças a um aviso de última hora de Lúcio, um ex-cliente do seu projeto social que trabalhava como mecânico. Ele desconfiava que estavam adulterando o carro dela e a convenceu a fugir antes de ligar o motor. Lúcio foi o único em quem confiou. Ele arranjou o corpo para simular a morte e sumiu logo depois, dizendo que gente importante estava envolvida. Naquela época, Camila tentou mandar uma carta para Eduardo, explicando tudo, mas nunca teve certeza se ele a recebeu. Decidiu desaparecer. Mudou o nome, o rosto, com maquiagem e peruca, e começou uma nova vida, longe de tudo. Ser palhaça foi uma ironia amarga. Ela, que havia morrido por rir na cara da verdade, agora vivia fazendo outros sorrirem. No dia seguinte, enquanto ainda digeria o reencontro, Camila recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Você fez mal em aparecer. Já sabem que você está viva. O corpo dela gelou. As mãos tremiam. Eles estavam observando.
Ao mesmo tempo, Eduardo estava no escritório com Mateus, ouvindo o relatório completo. Ela usava o nome Clara Mendes desde 2019. Antes disso, não há registros, disse o detetive. Parece que alguém realmente ajudou ela a apagar o passado. Mas por quê? Eduardo murmurou, olhando para o nada. Por que ela teria fingido a própria morte? Camila não é do tipo que some sem motivo. Mateus hesitou antes de responder. Você disse que ela ia para um evento beneficente no dia do acidente, certo? Eu investiguei. Esse evento era ligado a uma ONG financiada pela sua própria empresa, especificamente pelo braço de investimentos do seu pai. Eduardo franziu o senho. Meu pai? Ele morreu 2 anos depois da Camila? Sim, mas antes disso, ele estava envolvido em uma investigação da Receita e da Polícia Federal. E adivinha quem estava organizando os documentos para esse evento? Camila. Ela poderia ter descoberto algo que fez com que alguém quisesse silenciá-la. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo nunca soube que o pai, Otávio Monteiro, estava sendo investigado. Tudo fora abafado. Sua família tinha dinheiro e influência suficientes para fazer a mídia sumir com as notícias. Mas se Camila descobriu algo, se ela ameaçava revelar, tudo fazia sentido. Com a mente em chamas, Eduardo decidiu agir. Iria protegê-la, mesmo sem saber tudo. Precisava vê-la de novo, precisava respostas, e precisava garantir que ninguém a machucaria. Enquanto isso, Camila se preparava para fugir novamente. Empacotava o mínimo, a caixa de memórias, algumas roupas e os documentos falsos. Já tinha feito isso antes. Estava pronta para desaparecer outra vez, mas uma voz dentro dela dizia: Você fugiu por tempo demais, e se ele puder te ajudar? A dúvida a corroía. Pela primeira vez em anos, ela desejava ficar. Não pelo medo, mas por amor. E pela sensação sufocante de que alguém precisava saber a verdade. Não só por ela, mas por tantas outras vítimas invisíveis de um sistema podre. Naquela noite, Camila ligou para um número que jurou nunca mais discar. Tocou 3 vezes. Uma voz atendeu. Alô? Lúcio. É a Camila. Eles sabem. Eles me viram. Silêncio do outro lado. Um suspiro. Então é hora. A verdade vai sair, Camila, e vai ser doída. Mas você não está mais sozinha. O telefone ainda estava na mão de Camila quando a linha ficou muda. Lúcio desligara sem se despedir. O tom da voz dele carregava um peso que ela não ouvia desde os dias em que vivia assustada, vigiando cada sombra. Agora, o passado voltava à superfície. E com ele, uma avalanche de segredos que ela tentou enterrar. Camila passou a noite sem dormir. Sentia que não havia mais como fugir. A qualquer momento, algo maior poderia atingi-la, e dessa vez, ela não estava pronta para desaparecer novamente. Pegou a caixa de madeira, aquela mesma que guardava desde a noite do acidente, e a colocou sobre a mesa de plástico do pequeno quarto. Abriu devagar, como se temesse o que encontraria. Documentos escaneados, anotações feitas às pressas em pedaços de guardanapo, bilhetes com nomes e valores e um pendrive velho com uma etiqueta colada. Otávio, Planilhas 2016. Aquilo era mais do que uma lembrança dolorosa. Era a prova. Aquele pendrive continha os dados que ela descobriu dias antes de tudo acontecer. Camila sempre foi organizada. Quando trabalhava como assessora no setor de projetos sociais da Monteiro Holdings, criou uma rede de parcerias com instituições de caridade. Foi nesse processo que ela começou a desconfiar. Muitas doações eram fantasmas. Os valores não batiam, e a ONG principal, a mesma que organizava o evento no dia do acidente, recebia milhões, mas não tinha sede física nem equipe real. Quando mencionou ao diretor do setor, que era primo de Eduardo, ele a aconselhou a esquecer o assunto. Disse que não valia a pena mexer com isso. Mas a curiosidade de Camila era mais forte.
E quando encontrou ligações diretas entre os repasses fraudulentos e uma conta secreta ligada a Otávio Monteiro, tudo fez sentido. Ela não teve tempo de agir legalmente. Em menos de 48 horas, sofreu ameaças anônimas, seu carro foi sabotado, e a mensagem final foi clara: ou você morre em silêncio, ou morre gritando. Escolha. Lúcio apareceu pouco depois com o plano de fuga, e ela escolheu o silêncio, para viver. Enquanto examinava os papéis, ouviu um barulho na janela. Um envelope tinha sido empurrado por baixo da veneziana. Camila correu até ele com o coração disparado. Lá dentro havia uma única folha, uma foto dela com Eduardo no aniversário de 2 anos da filha. E atrás, escrito a caneta vermelha: que família linda! Seria uma pena. Camila caiu de joelhos. As mãos cobriram o rosto. Eles sabiam sobre a menina. Durante todos esses anos, ela manteve Isabela segura, morando com uma amiga de confiança no interior. A menina tinha agora 7 anos. E se esses monstros souberem disso? Eduardo, por sua vez, mergulhava nos arquivos que Mateus lhe entregara. O pendrive que Camila enviara pela carta 7 anos atrás e que ele nunca soube ter recebido, foi interceptado. Agora descobriu que o envelope fora encontrado dentro da gaveta do antigo advogado da família, falecido há 4 anos. Ele provavelmente escondeu o conteúdo por medo ou lealdade. Abrindo o conteúdo no notebook, Eduardo viu as planilhas e cada linha de dados o fazia suar frio. Transações ilegais, repasses para contas no exterior, nomes de políticos e empresas, tudo com datas, valores e comprovantes. Otávio Monteiro não era apenas um empresário bem-sucedido, era um dos maiores lavadores de dinheiro do país, e Camila descobrira tudo. Mas o que doía mais era a dúvida: por que ela não confiou nele? Por que sumiu sem explicar nada? Eduardo achava que Camila havia morrido por causa de um acidente bobo. Agora entendia que a mulher que amava desapareceu para salvá-lo. No dia seguinte, Eduardo foi até o endereço da pensão. Precisava vê-la. Quando chegou, ela já não estava mais lá. A dona do local disse que ela saiu às pressas, mas deixou uma caixa no quarto. Eduardo correu até o cômodo e encontrou o que restava da presença dela. A caixa de madeira, aberta. Dentro estava apenas um bilhete. Agora você sabe. Cuide dela por mim, se algo acontecer comigo. C. Ele não entendeu de imediato. Cuide dela? Camila estava fugindo de novo? Ele não podia permitir. Pegou a caixa, saiu e ligou para Mateus. Preciso de proteção. Não para mim, para uma mulher e uma criança. A filha dela pode estar em risco. Mateus não fez perguntas. Eduardo não tinha tempo para explicações. Sabia que o tempo estava contra eles. Na mesma hora, Camila estava a caminho do interior, tentando chegar até Isabela antes que alguém o fizesse. Mas logo percebeu que estava sendo seguida. Um carro cinza espelhava cada movimento. Ela desviou da rota principal e pegou uma estrada de terra. Seu coração parecia um tambor. Precisava chegar antes que fosse tarde. A estrada se estreitou e a poeira do caminho começou a dificultar a visão. O carro de trás acelerava. Ela não tinha sinal de celular. Estava sozinha. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez não escapasse. Mas não deixaria que tocassem em sua filha. Nunca. Chegou a uma chácara humilde, cercada por um muro baixo. Buzinou 3 vezes. Uma mulher loira, com expressão assustada, correu até o portão. Era Lívia, sua melhor amiga, a única que sabia de tudo. Leva ela agora! Esconde ela! Não pergunta nada! Rápido! Gritou Camila, desesperada. Lívia entendeu na hora. Pegou Isabela pela mão e correu pelos fundos. Camila ficou na frente, de pé como uma muralha. O carro cinza parou alguns metros adiante. 2 figuras desceram. Ela conhecia uma delas. E aquilo era só o começo. O som da porta se fechando atrás de Camila foi o que ela sentiu ser a última coisa de normal naquele dia. Mas a normalidade já não existia mais.
Tudo ao redor dela parecia um pesadelo que se tornava real a cada segundo, e sua única preocupação agora era garantir que Isabela estivesse a salvo. Lívia, sua amiga de longa data, a puxou rapidamente para dentro da casa. O pequeno imóvel estava tranquilo, mas o olhar apreensivo de Lívia dizia tudo. Algo não estava certo. Camila olhou para os olhos da amiga, buscando alguma explicação. "Lívia, você tem que esconder ela agora", disse com um tom urgente, a voz embargada pela ansiedade. "Eles vão atrás dela. Ela precisa ficar longe de tudo isso. O mais importante agora é sua segurança." Lívia assentiu sem hesitar. Sua casa tinha um porão, um pequeno esconderijo que ela sempre usou para guardar coisas antigas. Era o único lugar seguro que Camila poderia confiar. Ela correu até o quarto de fundos e, com mãos trêmulas, começou a puxar as caixas do armário. Sabia que a situação estava prestes a se intensificar. Enquanto isso, Camila olhou pela janela. O carro cinza parou na rua e ela os viu. Os homens de preto. Eles estavam lá, esperando, prontos para invadir a casa. Ela sabia o que aconteceria a seguir. Eles não tinham misericórdia. A porta rangia e Camila rapidamente se escondeu atrás da cortina, tentando não fazer barulho. O coração dela batia tão forte que parecia que iria saltar pela garganta. Sentia a adrenalina subindo em sua corrente sanguínea como um veneno. O passado não era apenas uma lembrança distante. Ele estava ali, à sua frente, pronto para destruí-la. Lívia, já com Isabela nos braços, correu até o esconderijo e fechou a porta com cuidado. Ela sabia que não havia mais tempo. Camila a observou pela última vez antes de se virar para enfrentar o que vinha. A porta da frente se abriu e 2 homens, vestidos de preto, entraram. Um deles tinha uma tatuagem visível no pescoço, um símbolo que ela conhecia bem. Era o emblema de uma das organizações criminosas que Otávio Monteiro tinha usado para lavar dinheiro no passado. O mesmo grupo que ela pensou que estava fora de sua vida para sempre. Camila respirou fundo e se preparou. Eles não iam descobrir Isabela. Ela tinha que manter sua filha longe de tudo aquilo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o celular dela vibrou. Era uma mensagem. "Eu sei onde você está. Vou te encontrar. E dessa vez não vou deixar escapar. Você vai pagar por tudo." A mensagem não tinha remetente, mas o tom era claro. Era Eduardo. Como ele sabia? Como ele estava envolvido nisso tudo? O medo a paralisou por um momento, e ela pensou em correr até ele, pedir explicações, mas seu instinto gritou para ela não fazer isso. Eduardo nunca foi assim. Alguém estava manipulando a situação. De repente, o som da porta da frente batendo fez Camila pular de susto. Os homens haviam ido embora, mas o medo ainda pairava. Ela não sabia mais em quem confiar. Eduardo? Otávio? Tudo estava se confundindo de uma maneira que ela não podia mais entender. A linha entre amigos e inimigos estava borrada, e Camila não sabia em quem mais acreditar. Lívia voltou até a sala, a expressão grave. Ela sabia que a situação estava fora de controle. "Camila, não podemos mais esconder. Eles sabem que você está aqui e logo vão chegar. Você precisa sair agora, antes que seja tarde." Aquelas palavras a atingiram como uma faca no coração. Sair? Para onde? Como? Não havia mais para onde fugir. A verdade estava vindo à tona de uma forma que ela não poderia mais ignorar. A culpa, o medo, o desespero, tudo a consumia. E o pior de tudo era que ela ainda não sabia onde estava a verdadeira resposta. Camila virou-se para Lívia, o olhar desesperado, mas firme. "Você tem certeza que eles sabem? Como eles conseguiram me encontrar?" Lívia hesitou antes de responder. Ela não queria ser a portadora de más notícias, mas sabia que precisava ser honesta. "Eu não sei. Mas esses homens..." Ela olhou pela janela. "Não são da polícia. Eles têm um método muito específico. E seu nome está em uma lista. Você não pode mais ficar aqui. Não agora."
Camila se virou para a porta, a mente cheia de dúvidas. Ela ainda tinha que encontrar uma forma de salvar Isabela, mas sabia que a hora estava se esgotando. Cada segundo era precioso. Ela correu para o quarto e pegou a única coisa que ainda a ligava à vida que tinha antes de tudo isso. O pendrive que continha a prova do que Otávio Monteiro realmente era. A única coisa que poderia salvar sua filha e ela mesma. Quando Camila se virou para enfrentar o que estava por vir, o som de um motor acelerando a fez congelar. Era o fim. Camila olhou pela janela. O motor do carro se aproximava. O som familiar que antes a tranquilizava, agora era uma sentença de morte. Ela podia ver os homens. 2 deles estavam à porta de Lívia, como sombras, imóveis e ameaçadores. Eles sabiam onde ela estava. Não havia mais como negar a verdade. Eles haviam chegado. O pânico se espalhou por seu corpo como fogo, mas ela forçou a mente a se concentrar. Não podia falhar agora. Cada passo que dava, ela sabia que estava mais perto de perder tudo o que conquistara para sua filha. Mas havia algo mais. Algo que ela ainda não sabia. Algo que Eduardo não tinha revelado. Isabela estava em segurança no esconderijo. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. Por um momento, ela teve medo de não conseguir mantê-la ali. Mas a verdade era que não havia escolha. Ela precisava sair de lá o mais rápido possível. Ela não podia mais depender de ninguém para se salvar. Lívia estava ao seu lado, nervosa, mas tentando manter a compostura. A situação parecia ainda mais complicada, e a tensão no ar era palpável. Cada um de seus movimentos parecia ser monitorado por olhos invisíveis, como se as paredes ao redor de sua casa estivessem sussurrando segredos que ela não conseguia entender. Camila, nós precisamos ir. Agora, Lívia disse, seus olhos brilhando com uma preocupação desesperada. Eles já sabem. Eu tentei ajudar o máximo que eu pude, mas não há mais tempo. Camila assentiu, tentando manter a confiança. Mas, no fundo, ela sabia que a situação estava fora de controle. Ela pegou a mochila que estava escondida sob a cama, colocando rapidamente o pendrive dentro dela. Era a única prova que ela tinha. O que estava nele poderia mudar o destino de todos. Mas quem poderia entender o que ela estava enfrentando? A verdade estava mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo parecia inalcançável. A porta da frente se abriu. O som do trinco se arrastando pelo metal fez seu corpo se encolher. Ela tentou se acalmar, forçando o coração a desacelerar, mas era impossível ignorar a crescente sensação de que o pior estava prestes a acontecer. Lívia estava ao seu lado, quase como um espelho. Os olhos dela também estavam cheios de medo, mas havia algo mais ali. Algo que Camila não podia identificar. Uma tristeza, talvez? Ou uma resignação? Ou talvez, o pior de tudo, uma traição silenciosa? Antes que pudesse perguntar, a porta se fechou novamente e uma voz grave e familiar cortou o silêncio. Camila. Era Eduardo. Eduardo estava ali, a última pessoa que ela esperava ver naquele momento. Mas como ele sabia onde ela estava? Camila se virou rapidamente, o rosto branco como o mármore, a respiração acelerada. Ele estava lá, no final do corredor, com os olhos fixos nela, como se já soubesse o que estava acontecendo. Não era possível. Não depois de tudo o que ele fez. Não depois da traição. Você não deveria estar aqui, Eduardo, disse ela, tentando manter a voz firme. Aquelas palavras saíram da sua boca com um amargo sabor de arrependimento. Não podia mais confiar nele. Nunca mais. Eduardo sorriu, mas havia algo de frio e calculista em seu olhar. Ele estava com a mesma expressão de sempre, mas havia algo em seus olhos que Camila não conseguia ler. Camila, você ainda não entendeu, não é? Ele disse. A voz agora mais suave, mas cheia de uma frieza inesperada. Você realmente acha que está fugindo de algo que não pode controlar? Acha que pode se esconder para sempre? Camila o encarou, os olhos marejados.
Mas a raiva era mais forte do que qualquer emoção que ela estivesse sentindo. Como ele ousava falar com ela daquela forma depois de tudo? Você me traiu! Você mentiu para mim! Ela gritou, o coração batendo descompassado. Como você pode estar aqui, dizendo essas coisas? Eduardo deu um passo à frente, seus olhos agora fixos nela de uma maneira quase hipnotizante. Ele não estava mais com o homem que ela amava. Ele estava com algo muito mais sombrio. Porque eu sei de tudo, Camila. Ele falou sem pressa, como se estivesse contando uma história antiga. Eu sei exatamente o que você tem. Aquelas palavras a atingiram como uma lâmina afiada. Ela ficou imóvel, a mente a 1000 por hora, tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. O que ele sabia? Você não tem mais nada a perder, Camila. Ele continuou, seu tom agora mais suave, quase divertido. O jogo acabou para você. Eu sei exatamente onde o pendrive está. Sei tudo sobre o que você fez com ele. O pendrive. Camila tentou não demonstrar a surpresa. Eduardo sabia o que estava acontecendo. Ele estava com a chave para tudo. Mas como? Como ele descobriu? Antes que pudesse reagir, ele levantou a mão, sinalizando para que ela se calasse. Ele estava segurando um celular. E na tela, Camila viu o que mais temia. Uma foto dela e de Lívia tirada pela janela. Uma foto nítida, com detalhes que não poderiam ter sido capturados por acidente. Você ainda acha que está no controle, Camila? Eduardo perguntou, com uma risada que não tinha alegria alguma. Você não pode fugir de mim. Nunca poderá. A verdade estava finalmente exposta. Aquelas palavras de Eduardo ecoaram na mente de Camila como um eco de pesadelo. Ele sabia tudo. Cada passo que ela dava, cada movimento, cada tentativa de escapar estava sendo monitorada. O jogo estava virando e ela estava completamente à mercê dele. Ele possuía as cartas e ela nada mais tinha, além de sua coragem e do desejo incontrolável de proteger Isabela. Eduardo estava ali, parado na entrada do corredor com o celular ainda em mãos, e sua expressão era de pura superioridade. Ele sabia o que ela tinha. Ele sabia onde ela estava. Camila sentia o peso da situação, o ar sufocante ao seu redor, mas no fundo ainda havia uma pequena chama de resistência dentro dela. Ela não podia permitir que ele ganhasse. Não dessa forma. Lívia estava de pé ao lado de Camila, seus olhos agora aflitos. Camila sentiu a pressão de suas palavras não ditas, as perguntas sem resposta pairando no ar. Mas não havia mais tempo para explicações. Texto padrão. Tudo estava prestes a mudar. E ela precisava tomar uma decisão. O que você quer de mim, Eduardo? Camila falou, a voz trêmula, mas carregada de uma intensidade que ele não esperava. Ela não podia mais esconder o medo. Ele estava mais forte, mais calculista, e ela estava começando a ver o quão profundo era o abismo em que ele a colocara. Eduardo soltou uma risada baixa e sarcástica, olhando para ela com desprezo. O que eu quero, Camila? Ele repetiu, como se a pergunta fosse absurda. Eu só quero que você pare de lutar contra o inevitável. Pare de correr. Eu tenho tudo o que preciso. Camila respirou fundo, tentando manter a calma. Ela não sabia como, mas algo dentro de si a impulsionava a continuar lutando. A presença de Lívia ao seu lado era reconfortante. A amiga sempre foi sua parceira, alguém que ela confiava profundamente. Mas o que fazer agora, quando a verdade estava sendo distorcida e manipulada de tal forma? Lívia, como sempre, estava pronta para ajudar, mas algo em seu olhar fez com que Camila hesitasse. Havia uma tensão entre elas, algo não dito, que pairava no ar como uma nuvem densa. Camila sabia que Lívia estava nervosa, mas o que mais estava acontecendo? Você sabe onde o pendrive está, Eduardo? Camila disse, tentando manter a compostura, forçando um sorriso que não tinha calor. Mas o que você não sabe é que eu já tirei tudo que você poderia querer dele. Não há mais nada que você possa usar contra mim. Eduardo parecia interessado.
Ele inclinou a cabeça levemente como se estivesse considerando suas palavras. Mas, ao invés de responder com a arrogância habitual, ele fez algo que Camila não esperava. Ele se aproximou, deixando o espaço entre eles ainda menor, quase sufocante. "Você realmente acha que tem controle sobre isso, Camila?" Ele perguntou, a voz suave, mas com uma frieza que fazia seu coração gelar. "Acha que pode escapar daquilo que eu já tenho em minhas mãos?" Aquelas palavras cortaram como lâminas. Ele não estava apenas se referindo ao pendrive. Ele estava falando de algo mais profundo, mais pessoal. Ele sabia sobre as fraquezas de Camila, sabia como atingi-la onde mais doía. Camila sentiu a tensão crescendo. Ele estava a um passo de esmagar sua resistência, mas ela não podia permitir que isso acontecesse. Ela não podia desistir. Ela olhou para Lívia, que estava visivelmente desconfortável, a expressão endurecendo de uma forma que Camila não conseguia entender. O que estava acontecendo ali? "Lívia, você sabe o que está acontecendo aqui?" Camila perguntou, a voz mais baixa, mas carregada de urgência. Ela precisava da resposta. Precisava entender o que mais havia por trás das palavras de Eduardo. Algo estava errado, e ela sentia isso com todo o seu ser. Lívia olhou para ela, e pela primeira vez, Camila percebeu que havia algo na expressão dela que não combinava com o que haviam vivido juntas. Uma sombra de dúvida, um peso no olhar que Camila nunca havia visto antes. Antes que Lívia pudesse responder, Eduardo sorriu novamente, com aquele sorriso frio que fez Camila gelar por dentro. "Você ainda não entendeu, Camila, não é?" Ele disse, a voz agora cheia de veneno. "Eu sou o único que pode te salvar. Mas para isso você tem que confiar em mim. Você não tem mais para onde fugir. A verdade é que todos vocês estão nas minhas mãos agora." E naquele momento, Camila percebeu que a situação estava além de tudo o que ela imaginava. Ele sabia o que ela faria antes mesmo de ela agir. O que ela não sabia era o que ele realmente queria dela. Camila tentou organizar seus pensamentos. O que Eduardo queria de fato? Não era apenas o pendrive. Ele queria algo mais. Algo que ela ainda não tinha compreendido completamente. Mas havia uma coisa que ela sabia. Ela não poderia ceder. Não agora. Ela respirou fundo e encarou Eduardo. O jogo de engano havia começado, mas ela ainda tinha um truque na manga. "Você não pode me controlar, Eduardo. Eu ainda tenho poder." Camila disse, a voz agora firme, sem vacilar. "E você vai descobrir isso da pior forma possível." A tensão estava no ar, mais densa do que nunca. Agora, mais do que nunca, o verdadeiro jogo começava. O silêncio que se seguiu às palavras de Camila foi tão intenso que ela quase podia ouvir seu próprio coração batendo descontroladamente. Eduardo, por um momento, parecia um pouco surpreso com a firmeza de sua voz, mas logo voltou ao seu semblante calculista. A tensão no ar estava se tornando palpável, e cada respiração parecia um peso a mais para ambos os lados. Lívia, ainda ao seu lado, não dizia uma palavra. Ela estava visivelmente desconfortável, os olhos desviando para o chão, evitando o contato visual. Camila sentiu uma pontada de inquietação. Algo estava errado, mas agora não era o momento de questionar. Ela precisava focar em uma única coisa: sobreviver a esse confronto. Eduardo, percebendo o pequeno momento de distração de Camila, deu um passo à frente, rompendo a distância entre eles de forma ameaçadora. Seus olhos, agora intensamente fixados nela, tinham a frieza de um predador. "Você realmente acha que pode sair disso sem consequências, Camila?" A voz dele, carregada de desprezo, fez Camila se arrepiar. Ela sabia que ele estava tentando quebrá-la, tentando minar a confiança que começava a encontrar em si mesma. "Eu não sou mais a mulher que você conheceu, Eduardo." Camila falou com um tom que misturava desafio e determinação. Ela não era mais a pessoa vulnerável e atemorizada de antes. Ela sabia que agora era questão de manter o controle. Ela não tinha mais nada a perder.
Eduardo riu de maneira fria, quase sem emoção. Ele parecia se divertir com o sofrimento dela, mas havia algo em seu comportamento que não fazia sentido. Ele estava muito confiante, mas algo nele não parecia completamente seguro. Camila sentiu que ali havia uma brecha, uma oportunidade que ela precisava aproveitar. Enquanto isso, Lívia continuava distante, a expressão tensa e enigmática. Camila precisava saber o que estava acontecendo, porque a amiga parecia tão desconectada da situação. Mas o momento não permitia perguntas. Ela precisava agir rápido. "Eu não tenho mais tempo para suas manipulações, Eduardo", Camila disse. Sua voz mais baixa agora, mas com uma tensão crescente. Ela sabia que cada palavra tinha peso, que esse seria o momento que definiria tudo. Aquela reação de Camila parecia ter abalado Eduardo de alguma forma, porque ele parou por um instante, sua expressão se tornando um pouco mais cautelosa. Camila percebeu que ele estava sentindo a pressão. Ela havia conseguido desequilibrá-lo um pouco, mas ela precisava de mais. Foi então que uma ideia brilhou em sua mente. Ela sabia exatamente o que deveria fazer. "Lívia, precisamos sair daqui agora", Camila disse com urgência, tentando chamar a atenção de sua amiga. Lívia, no entanto, apenas a olhou com uma expressão sombria no rosto. Algo em seu olhar fez com que Camila parasse. Lívia não parecia surpresa. Ela parecia resignada. Antes que Camila pudesse dizer mais alguma coisa, Eduardo, com um sorriso ainda mais calculista, interrompeu. "Sair? Não tão rápido, Camila." Ele se aproximou ainda mais, quase ameaçador. "Você realmente acha que eu deixaria você sair daqui assim, depois de tudo o que você fez?" Camila sentiu o peso das palavras dele. Ele estava certo em uma coisa: ela não poderia mais fugir. Mas e se ela pudesse fazer algo que ele não esperava? Algo que o deixasse sem chão? Era isso. Ela tinha que jogar o jogo dele. Camila se lembrou do pendrive e do poder que ele ainda não sabia que ela tinha sobre ele. Não era apenas um dispositivo com informações, mas uma chave para revelar algo muito mais perigoso. Enquanto pensava rapidamente, suas mãos tremiam levemente, mas sua mente estava focada. Ela sabia o que precisava fazer agora. "Eu tenho algo para você, Eduardo", Camila disse, o mais calma possível, sua voz firme, mas cheia de mistério. Ele a olhou com um brilho de interesse nos olhos. "O que você tem para mim?" Ele perguntou, quase zombando, como se não acreditasse que ela pudesse ter alguma carta na manga. Com um sorriso discreto, Camila puxou de dentro de sua bolsa o pendrive. Era a sua última carta, sua última chance de virar o jogo. Ela o segurou à frente dele, visivelmente desafiadora, enquanto Eduardo a observava atentamente, sem entender o que estava prestes a acontecer. "Isso", Camila disse, oferecendo-lhe o pendrive. "Eu tenho tudo o que você precisa, mas há algo que você não sabe." Ela jogou a isca. Eduardo, tomado pela curiosidade, pegou o pendrive sem hesitar. Ele não sabia que, ao aceitar aquele dispositivo, ele estava se colocando em um risco muito maior do que poderia imaginar. "O que há nesse pendrive, Camila?" Ele perguntou, começando a analisar o objeto em suas mãos, mas não imaginava que estava se expondo. "Vamos descobrir juntos", Camila respondeu, um sorriso quase imperceptível aparecendo em seus lábios. Enquanto Eduardo examinava o pendrive, ela sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo uma pressão crescente. Era agora ou nunca. Camila sabia que aquela era a última oportunidade de virar a maré contra Eduardo. A tensão no ambiente era palpável. Lívia parecia tensa, mas, de repente, seus olhos brilharam com uma determinação diferente. Ela sabia algo que Camila não sabia. "Camila, olhe para ele. Ele não sabe o que está prestes a acontecer." Lívia finalmente falou, sua voz tensa, mas carregada de uma emoção reprimida. Camila olhou para Lívia com um sentimento misto de surpresa e alívio. Talvez houvesse mais do que ela imaginava. Era hora de virar o jogo.
A última peça estava em movimento e Camila sabia que a partida estava chegando ao fim. Eduardo não tinha ideia de que, ao tomar aquele pendrive, ele estava, na verdade, recebendo a chave para sua queda. O ambiente, antes tenso e ameaçador, agora estava carregado de uma ansiedade indescritível. Eduardo, com o pendrive em mãos, olhava para Camila com um sorriso de vitória. Ele acreditava que havia finalmente vencido. Não sabia que o que ele segurava em suas mãos não era a chave para seu domínio, mas para sua ruína. Camila observava a expressão de confiança que ele exibia, mas por dentro, seu coração batia descompassado. Ela sabia que a grande verdade sobre ele estava prestes a ser revelada, e aquilo mudaria tudo. Ela não podia falhar agora, não depois de todo o sacrifício que fizera até ali. Agora, a única coisa que restava era esperar. Lívia, ainda de pé ao lado de Camila, olhava para o pendrive nas mãos de Eduardo, mas algo havia mudado em seu olhar. Ela estava mais calma, como se a tormenta que ela mesma tinha criado estivesse finalmente se acalmando. "Você realmente acha que pode controlar tudo, Eduardo?" Camila perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma força imensurável. Ele não sabia, mas ela estava prestes a mudar o jogo de vez. Eduardo olhou para ela, parecendo confuso, ainda absorvendo as palavras dela. Ele sentia que havia algo de errado, algo que não estava certo. Mas antes que pudesse processar tudo, Camila fez um movimento brusco. Ela pegou o celular de seu bolso e, com a rapidez de alguém que já sabia o que estava fazendo, pressionou um botão. No mesmo instante, uma notificação apareceu na tela do celular de Eduardo, que olhou para ela, incrédulo. O rosto dele, antes cheio de confiança, foi tomando uma expressão de horror. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava errado. Camila olhou para ele como se estivesse observando sua queda iminente. Ela tinha feito isso. Ela havia liberado os dados. Os arquivos secretos que Eduardo acreditava que estavam seguros, agora estavam ao alcance de todos. "Você acha que me manipulou? Que sou apenas uma peça no seu jogo?" Camila disse, sua voz cheia de dor e raiva. Ela não estava mais disposta a se esconder. A verdade havia vindo à tona, e ele não poderia mais escapar dela. Lívia, que até então tinha se mantido em silêncio, deu um passo à frente. Sua expressão estava completamente diferente agora. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de pena e desprezo, e em seus olhos havia uma tempestade de emoções contidas. "Você nunca entendeu, Eduardo." Lívia falou com calma, mas cada palavra parecia um golpe certeiro. "Você sempre foi o vilão dessa história. E agora, finalmente, você vai pagar por tudo o que fez." Camila observou a mudança no comportamento de Lívia. Ela sabia que havia mais nela do que imaginava. E agora as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As informações que Eduardo estava tão ansioso para descobrir eram mais do que ele poderia suportar. Lívia, na verdade, tinha sido uma cúmplice o tempo todo. E esse segredo estava prestes a ser revelado. Eduardo, cada vez mais desesperado, olhou para o pendrive em suas mãos e para a tela do celular, agora cheia de dados e provas. Ele não acreditava no que estava vendo. As mensagens, os registros e os documentos que ele acreditava ter destruído estavam ali, diante dele, expostos. Toda a rede de mentiras e traições que ele havia construído estava desmoronando diante de seus olhos. "Não! Isso não pode ser real!" Ele gritou, sua voz se elevando, mas Camila não demonstrou nenhuma piedade. Ele havia feito tudo isso com ela, com Lívia, com tantas outras pessoas. Agora era o momento de pagar o preço. Lívia deu um sorriso sutil, mas carregado de satisfação. Ela sabia que Eduardo não sairia ileso dessa vez. Ela havia sido a primeira a perceber o quão perigoso ele realmente era. Ela sabia também que, sem ele, ela poderia finalmente respirar em paz. "Agora, o que vai acontecer com você, Eduardo, é algo que ninguém pode impedir." Lívia completou com uma frieza cortante.
O homem que um dia foi o centro de seu mundo agora estava prestes a ser destruído pela própria ganância. Eduardo estava em choque. Ele havia perdido o controle. O que parecia ser uma vitória estava se transformando em sua maior derrota. Ele queria gritar, queria lutar, mas sabia, no fundo, que não havia mais nada que pudesse fazer. O jogo dele estava acabado. Camila, com os olhos fixos nele, deu um passo à frente. Ela sentia um alívio profundo, mas também uma tristeza inexplicável. Ela sabia que a vingança não traria de volta o que havia perdido, mas ela sentia que, ao derrotá-lo, estava resgatando a sua própria alma. Você sempre me subestimou, Eduardo. Sempre achou que era invencível. Mas agora, a verdade está aqui. Camila disse, sua voz implacável. O ciclo de mentiras e manipulações estava finalmente quebrado. Eduardo olhou para ela e algo mudou em seu olhar. Havia uma mistura de medo e arrependimento. Ele sabia que não havia mais volta. O que você vai fazer agora, Camila? Ele perguntou, sua voz agora fraca e desesperada. Camila o encarou por um momento e então respondeu, com a certeza de alguém que finalmente encontrou sua paz. Eu vou viver, Eduardo. Eu vou viver. E com essas palavras, ela deu as costas, caminhando para a liberdade. Ela sabia que, depois de tudo o que passou, agora estava pronta para recomeçar. Lívia, ao seu lado, sorriu discretamente. Ambas sabiam que, ao fim de tudo, a verdade tinha prevalecido. Eduardo, o homem que tentou manipular e destruir tantas vidas, agora estava sozinho e sem poder. O final de sua jornada era inevitável. A partir daquele momento, Camila e Lívia poderiam finalmente seguir em frente, livres das sombras do passado.